Olá, esse é o Guia Politicamente Reto e, no episódio de hoje, será tratado o aborto no Brasil. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiramente, temos que falar sobre a teoria do nascituro. O nascituro é o feto que está na barriga da mãe, entre o período do nascimento e a concepção. Concepção é um termo biológico que existe a junção dos gametas do pai e da mãe e uma proporção biológica para o nascimento. Proporcionar, como assim um proporcionamento biológico para o nascimento? Seria a junção, vamos dizer, do óvulo à parede uterina e a divisão celular, desenvolvimento do corpo do ser seria proporcionado pela concepção e ele se tornaria o nascituro ou o feto depois de um tempo. Então temos que ver as teorias do nascituro. São 3 teorias principais. Vamos ver aqui. Então temos o artigo 2º do Código Civil que fala o seguinte. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, temos 3 correntes aqui de interpretação disso. A primeira delas é a teoria natalista, que o nascituro não tem direito, nem deveres e nem personalidade jurídica, ou seja, ele só vai adquirir esses direitos quando ele nascer com vida. Essa teoria é uma teoria, vamos dizer, que não abrange nem o ciclo constitucional que nós temos e nem o Código Civil propriamente dito. É uma teoria muito radical que diz que se você é um feto na barriga da sua mãe, você não tem direito nenhum. Agora continuaremos. A teoria da personalidade jurídica condicionada. É um nome complicado, mas dá para exemplificar o seguinte. O nascimento seria uma condição suspensiva, ou seja, o nascituro já teria os direitos, a personalidade jurídica, os direitos e garantias fundamentais. Mas se ele não nascesse com vida, seria como se ele nunca tivesse esses direitos. Então o nascimento com vida é uma condição que não suspende os direitos dele. Ou seja, o nascimento, a morte, ou nasce morto é uma condição suspensiva. E o nascimento com vida não suspende os direitos do nascituro. Ou seja, tudo que acontecesse com o nascituro antes de ele nascer com vida e provocasse a morte dele, seria como se fosse apagado. Porque ele perderia os direitos no momento que ele morreria. Então, temos a teoria concepcionista que diz que desde a concepção, sendo nascituro até o nascimento, já no nascimento, a pessoa, um homem ou mulher, já tem os seus direitos e garantias fundamentais e já tem sua personalidade jurídica garantida, ou seja, pode efetuar contratos direto da barriga da mãe, por exemplo. Essa teoria ela é posta pelo STF como uma interpretação, vamos dizer, do Código Civil à luz da Constituição de 1988, porque é garantida a todo mundo direito à vida, segurança, alimentação, vestuário, moradia, entre outros vários direitos que são características da dignidade da pessoa humana. Então, o nascituro já teria esses direitos. Desde a concepção, desde o óvulo fecundado na barriga da mãe, na parede uterina, com divisão celular, ele já teria esses direitos. Mas vale ressalvar sobre as pesquisas de célula-tronco, por que elas são permitidas? Eu não falei que na teoria concepcionista e a concepção é quando existem meios viáveis daquele ser ter no futuro uma possibilidade de ter vida, ou seja, ele necessita de ser um óvulo fecundado com os gametas da mãe e do pai, deve existir a divisão celular e a estada na parede do útero da mãe para o desenvolvimento do corpo se tornar nascitura até o nascimento. Então, na luz disso, o STF determinou que pode existir a pesquisa com células-troncos dos óvulos fecundados que não foram utilizados na inseminação artificial. Ou seja, aqueles óvulos que, se eles ficarem lá, eles nunca se desenvolveriam por conta própria fora do útero da mãe. Então, é autorizada a pesquisa de células-tronco
nesse tipo de células, nesses óvulos fecundados. Existe uma divergência até mesmo nos julgados ministros entre a possibilidade de retirar as células-troncos e promover a morte desse óvulo, dessa célula, ou retirar as células-troncos sem promover a morte dessa célula específica. Mas isso não entrou em muito o caso, que foi na ADI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face da Lei de Biossegurança, que autorizava a pesquisa com células-troncos no seu artigo 5º. Então, aquilo não caracteriza como uma avança à Constituição Federal, porque só pode ter vida aquele que tem chances de ter vida. E o óvulo fora do útero da mãe, pelo menos até hoje, ele não tem chance de se desenvolver e virar, vamos dizer, um ser humano. Ele tem as células estão vivas, mas elas podem ser pesquisadas como elas seriam como fosse parte do pai e da mãe, uma parte, aquela célula doada. Então elas podem ser pesquisadas. Então, continuando agora propriamente dito para o aborto. Vamos diferenciar aqui o infanticídio do aborto. O infanticídio é quando a mãe, por influência do estado puerperal, ou seja, depois do parto, até ela reconstituir o funcionamento biológico que ela tinha antes de ficar grávida, ela entra no estado puerperal. Certos casos ocasionam problemas psicológicos que a mãe, ela mata o próprio filho. Isso é infanticídio. E o aborto, o feto, o nascituro, ainda não nasceu. Então, o aborto significa abortar o nascimento, parar o desenvolvimento daquela vida na vida intrauterina da mãe. Existem tipos de aborto: o aborto natural, o acidental, o criminoso, o legal e o permitido. Então vamos lá. Primeiramente vamos abranger o aborto criminoso aqui no Brasil. Tem o aborto provocado pela gestante ou com o consentimento da gestante. Tem um aborto provocado por terceiro, com ou sem o consentimento da gestante. O primeiro significa que a gestante provocou o próprio aborto, tomando uma coisa que ela não sabia ou ela sabia que aquilo causaria aborto. O aborto por terceiro é quando uma pessoa ela faz um aborto na gestante, podendo ou não ter o consentimento dela. O sem consentimento, ele tem uma pena maior. É mais duro isso. O sem consentimento, isso é para o terceiro. Essa pena é aplicada por o terceiro. E o sem consentimento, ele tem uma variante, que é o seguinte, que no parágrafo único do artigo 126 do Código Penal fala o seguinte: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ou seja, o aborto com consentimento, se existir isso, ele vai se tornar viciado e ele vai se tornar um aborto sem consentimento e o terceiro vai sofrer uma pena muito maior. É crime todo esse tipo de aborto. E temos a forma qualificada do aborto, que ele causa lesão corporal grave ou a morte da gestante. Ele vai aumentar ou ele vai duplicar a pena, dependendo da gravidade do fato, se for uma lesão corporal ou causou a morte da gestante. Então, qual é o aborto legal segundo o Código Penal? Existem dois tipos. Segundo o Código Penal, que é o aborto necessário, que é o único meio de salvar a vida da gestante, e o aborto por estupro, que seria o aborto resultado de uma relação sexual com violência contra a mulher. Ela tem esse direito de abortar, nesses dois casos. E o STF ainda julgou o aborto do feto anacéfalo, ou seja, sem um cérebro. Então, ele não tem a perspectiva que ele vai causar uma grave ameaça à mãe. Então, o STF encaixou ele também como um aborto necessário, porque o anacéfalo, pela deficiência dele, ele pode causar danos à mãe. Não é que nem um aborto de estupro, que é um aborto subjetivo da mãe. Então, o STF julgou dessa forma. Mas agora entramos na problemática da legalização do aborto, porque existe o aborto social. O aborto social, ele atinge muito mais pessoas que você pensa, porque o aborto social pode ser de miserabilidade econômico ou situações que a pessoa já tem muitos filhos. Isso vem de uma cultura, vamos dizer assim, machista, porque coloca essa mulher em situação de hipossuficiência, que é o miserável econômico, e também ter muitos filhos
é a imposição da sociedade para a mulher. Se ela abortou aquele filho porque ela tinha muitos filhos, é porque estão impondo a ela a ter filhos. E também temos que ver o aborto honoris causa, que seria o por adultério ou por motivos morais, que a pessoa ela é obrigada a abortar por pressão social. Temos que recordar, se lembrando do feto anacéfalo, que quando o STF julgou o aborto do feto anacéfalo, não dizendo que esses causam fetos anacéfalos, é o seguinte, que ele disse que é responsabilidade também do Estado sobre o feto anacéfalo, porque ele não ofereceu o ácido fólico para desenvolvimento pré-gestacional e gestacional daquele feto e causou anencefalia naquele feto. Ou seja, se você pegar essa análise para o aborto social, tem que dizer que também há responsabilidade do Estado pela pressão social causada pela mulher, tanto da cultura do machista quanto moralmente imposta pela sociedade da mulher. Ou seja, outra mulher pode impor isso também à mulher, que ela deve abortar. Ou seja, o Estado tem que garantir todos os meios que aquela criança não sofra essa pressão e aquela mulher não sofra essa pressão que obrigue ela a abortar. Ou seja, se você não quer legalizar o aborto, pelo menos crie situações que a mulher possa se planejar, que a mulher tenha autossuficiência para criar aquele filho. É isso aí. Muito obrigado. Comente, compartilhe, curta, dê sua opinião. Isso aí. Siga, se inscreva no canal. Até a próxima. Siga nas redes sociais.